vamos entrar num assunto que o mundo evangelical não consegue entender hoje, não consegue compreender a importância desse assunto, essa velha hermenêutica, essa velha interpretação que eles querem carregar junto com eles de que ninguém deve jurar, que jurar não é coisa, né, não é de Deus, não sei o quê, sendo que os juramentos e os votos são extremamente importantes para a nossa vida espiritual. E os juramentos e os votos, eles estão relacionados a um mandamento. Os irmãos sabem qual é o mandamento, ou os dois mandamentos, melhor dizendo, que estão relacionados ao voto e ao juramento? Vocês sabem quais os dois mandamentos? O terceiro, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Falso testemunho. Não dirás falso testemunho contra o teu próximo, ou seja, não minta. Então, queridos, o juramento, quando lícito, e isso é uma coisa extremamente importante quanto a esse assunto, a palavra de Deus condena o juramento por coisas ilícitas. A palavra de Deus condena o juramento em ocasiões erradas. Você não pode ficar invocando o nome de Deus por qualquer coisa. Você não pode ficar falando do nome de Deus a todo momento, como no meio de brincadeira, que infelizmente existe até piada com o nome de Deus, piada com a Bíblia, piada assim, que não realmente não é aquilo que a palavra de Deus nos ensina. Então, a palavra de Deus, ela diz que existe um momento sim, que é o momento adequado para jurar pelo nome de Deus, fazer votos, segundo o que o Senhor Deus ensinou. Então, o juramento, quando isso é lícito, ou seja, tem o momento de fazer o juramento, momentos solenes, momentos que realmente são exigidos pela palavra de Deus, que você tem que dar a sua palavra. Então, quando você vai, por exemplo, você é chamado como testemunha num caso processual na igreja, por exemplo. Então, o conselho convoca você como testemunha de algo. Você é chamado a jurar naquele momento, e jurar pelo nome de Deus, e você tem que jurar. Você não pode deixar de jurar pelo nome de Deus naquele momento. Você vai jurar pelo nome de Deus, que vai dizer, por exemplo, a verdade, dizer aquilo que você sabe, dizer sobre o acontecimento. Jurar, nesse momento, é bíblico. Então, eu estou dando um exemplo aqui do que seria esse juramento quando é lícito. É uma parte do culto público, do culto religioso, melhor dizendo. Alguém pode ler Deuteronômio 10, 20? Veja que o texto ele está mostrando claramente que nesse se achegar a Deus, nesse se ajuntar com o povo, junto, né, ao Senhor, evidentemente. Nesse momento de ajuntamento, há juramento. O culto público é constituído por juramento também. Vocês sabem quais são os juramentos que se faz durante o culto? Alguém sabe quais são os juramentos? Quando eu pergunto assim para vocês prometem, né, quando vocês foram batizados ou recebidos na igreja, vocês prometem que vão obedecer às autoridades enquanto elas forem fiéis às escrituras de acordo com os padrões de fé da igreja? E sim, você está dizendo, eu juro. Eu prometo. Ou quando você participa do culto e tem uma oração, e você vai lá e diz o quê? No final? Amém. Você está
dizendo coisas naquela oração que vai fazer e com as quais você diz que concorda, porque o Deus Todo-Poderoso exige isso, e você diz o quê? Eu juro, amém. Eu confirmo, é verdadeiro, eu vou fazer assim. Então, o juramento durante todo um culto é algo muito, muito importante. E exige-se essa consciência de quem participa do culto, sim. Por isso que o culto é uma participação constante. Você não está assistindo o culto, você está cultuando a Deus, você está participando do culto. E todas as vezes você diz amém, sim, eu concordo, você está jurando. Quando você participa da ceia do Senhor, você está sendo chamado a se arrepender de seus pecados, confessar os seus pecados, para participar da ceia do Senhor e etc e tal. Ok. Então, nesse momento, você está dizendo, eu concordo, eu faço parte desse corpo e sei das consequências de não seguir essas orientações na ceia do Senhor. Então, no culto público, é uma parte do culto público, né? Pelo qual, numa ocasião justa, então, ocasião, mais uma vez falando de momento, ocasião, o quando, né? Existe um momento e ocasião. A pessoa solenemente jura chamando a Deus por testemunha do que assevera ou promete. Ou seja, quando você faz um voto, você jura. Você vai fazer um voto de assim, diante de Deus eu falo isso que eu estou falando aqui. Diante de Deus eu faço tal coisa. Deus é minha testemunha. Em momentos importantes e solenes, momentos em que a palavra deve estar estabelecida sobre o que está acontecendo, aquele que está falando deve falar por Deus, né? Ou seja, em nome do Senhor Deus, por tudo aquilo que representa, chama-se o nome de Deus solenemente, diz, diante de Deus eu chamo Deus como minha testemunha e eu falo, tal coisa é assim. O crente verdadeiro deve estar pronto para fazer isso. Principalmente porque ele tem compromisso com a verdade. Então, a pessoa, ela solenemente jura chamando a Deus por testemunho do que assevera ou promete. E para julgá-lo segundo a verdade ou a falsidade do que jura. Ou seja, na hora que você promete isso, é porque você está dizendo assim, Senhor, o Senhor vai julgar agora a verdade entre nós aqui. E Deus julga, irmãos, a verdade entre os homens. Nós temos que confiar nisso. E eu digo a vocês, eu já fiz isso como pastor, os presbíteros já até testemunharam fazer isso, e eu falo e eu chamo mesmo. Porque se tem uma coisa que é muito importante na vida do crente, é a palavra sim, sim, não, não, que foi o que Jesus Cristo ensinou. A palavra de um crente tem que ser sim, sim, não, não, o que passar disso vem do maligno. Não jureis nem pelos céus, nem pela terra, por nada que há nessa terra. Você tem que, aqui o próprio catecismo vai dizer que você tem que jurar única e exclusivamente pelo nome de Deus. Ah, eu juro pela minha mãe, isso é pecado. Eu juro pelo meu pai, eu juro pela alma da minha mãe santinha, não sei o quê. Essas coisas. Você não jura por isso. Ah, eu juro pelos meus filhos. Está vendo aqui a Mônica com os 2 filhos dela? Ah, eu juro pelos meus filhos. Saiba, mais importante do que qualquer pessoa nessa terra, você diz assim, eu juro por Deus. Ele é a minha testemunha, eu chamo ele aqui como o meu testemunho, como a minha testemunha diante de vocês e que ele faça justiça entre nós. Isso sim é a vontade de Deus. Levíticos 19, 12, alguém pode ler para mim? Levíticos 19, 12. Levíticos 19, 12. 12. Então,
o que a Bíblia fala sobre o juramento? Tem um momento, tem a forma. Se você jurar em vão, saiba, Deus não vai ter você por inocente. Você está tomando o nome de Deus em vão. É importante que se destaque isso. O uso do nome de Deus é algo muito sério. Deus não pode ser manipulado e não aceita que você manipule as pessoas usando o nome dele. Deus não aceita isso. O nome de Deus é o único pelo qual se deve jurar. Então, essa é uma coisa muito importante. O nome de Deus é o único nome pelo qual qualquer cristão tem que jurar. Como eu acabei de dizer, não se jura pela mãe, não se jura pelo pai, não se jura pela própria vida, não se jura por vida de filho, não se jura por nada. O pessoal também jurava por locais santos. Não existe esse juramento na Bíblia. Ou se jura pelo nome de Deus ou não se jura. E deve ser usado com todo santo temor e reverência. Deuteronômio 6:13. Alguém pode ler para mim? Deuteronômio 6:13. Portanto, jurar de maneira vã ou temerária por este glorioso e tremendo nome, ou jurar por qualquer outra coisa, veja, jurar de maneira vã e temerária. Jurar por qualquer outro nome que não o nome de Deus é pecaminoso e abominável. É pecaminoso e abominável. Jeremias 5:7. Alguém pode ler para mim? Jeremias 5:7. Lê bem alto, por favor. Jeremias 5:7. Por que esse exemplo está sendo usado? Ele está mostrando que são pessoas promíscuas que juram por outros nomes e não o nome de Deus. É isso que os autores da Assembleia de Westminster querem destacar. Mateus 5:34 e depois o 37. Mateus 5:34 e 37. Aí o 37. Então veja como é que a confissão de fé, ela nos ensina sobre esse texto. Ela está dizendo assim, está vendo? O Senhor Jesus Cristo proibiu o juramento que não seja pelo nome de Deus. Ou seja, você não precisa estar colocando juramento em tudo, porque é pecado dar o nome de Deus e invocar a Deus para todo tipo de coisa que você faz. E por outro lado, você não pode ter uma outra vida senão aquela vida de quem diz sim, sim e não, não. Sim, sim, não, não é porque você é assim. Eu já disse não, crente que diz não é não, não. Aí, não, se eu já disse sim, tem que ser sim, 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 sim. Não, não é isso que a Bíblia também ensina. O que o Senhor Jesus Cristo está dizendo é que se você sabe que uma coisa é verdadeira, é sim, é verdadeira. Se você sabe que uma coisa é falsa, ela é falsa. Ponto final. Se alguém te perguntar, isso é verdade? Se não é verdade, você tem que dizer não, e é não, não. Se alguém te perguntar se tal coisa é verdade, se você sabe que é verdade, você tem que dizer o quê? Sim, sim, e pronto. Você não precisa, para tudo que você vai fazer,
Diz assim: eu juro por Deus que sim. Porque jurar e fazer votos é algo muito solene e sério. Então, é muito importante que você guarde isso. Está sendo aqui falado e ensinado. Contudo, em assuntos de gravidade e importância, então veja como a própria confissão de fé, ela vai mostrar que precisa-se estar em um contexto de gravidade e muita importância para que você use o nome de Deus e invoque o nome de Deus como sua testemunha. Então, contudo, em assuntos de gravidade e importância, o juramento é autorizado pela palavra de Deus, tanto sobre o Novo Testamento como sobre o Velho Testamento. Hebreus 6,16. Alguém pode ler? Ou seja, ele está mostrando claramente, por exemplo, vamos imaginar o seguinte: há uma disputa entre duas pessoas. Só aquelas duas pessoas é que estão nessa demanda. Já se buscou a reconciliação e há um assunto ali que não consegue se resolver. Sabe o que tem que se chamar os dois a fazer? Jurar. A contenda vai se resolver pelo julgamento do próprio Deus, que um dos dois ou os dois juraram falsamente. E Deus vai julgar a falsidade de um julgamento ou de um juramento que não foi verdadeiro. Então, sim, a Bíblia, ela exige juramento em vários momentos da vida de um cristão, juntamente com os votos. 2 Coríntios 1, 23. 2 Coríntios 1, 23. Então, sem entrar no mérito, veja como o próprio apóstolo Paulo diz assim: eu, com a minha vida, tomo a Deus como minha testemunha. Isso é jurar, irmãos. Paulo está dizendo para a igreja de Corinto assim: eu estou jurando, tendo Deus como minha testemunha, que tal coisa é assim. Mas o que você ouviu a sua vida inteira nas igrejas evangélicas? Infelizmente, que crente não jura. Paulo não era crente, então. Né? Isaías 65:16. Isaías 65:16. Leia mais alto, meu amorzinho. Ok. Acho que ficou claro, né, irmãos? Jurar pelo nome de Deus de maneira solene é uma exigência de Deus em alguns momentos graves e importantes. Assim, o juramento sendo exigido pela autoridade legal deve ser prestado com referência a tais assuntos. O que é isso? Se o delegado ele te chama lá na delegacia para prestar um depoimento, se um juiz te chama, um promotor te chama, quando você for falar nesse ambiente, você tem que falar como se você estivesse diante da presença de Deus, que é a autoridade constituída por Deus, é aquele cidadão ali. E ele, munido de uma autoridade legítima, ele está te convocando a dizer a verdade, somente a verdade, nada mais que a verdade. Você não pode mentir naquele momento.
Nem que seja para favorecer alguém, nem que seja para... Você não pode mentir naquele momento, você tem que dizer a verdade. Tudo aquilo que te perguntarem, você tem que dizer. Quem vai prestar um juramento deve considerar devidamente a gravidade de ato tão solene. Então, toda pessoa que vai jurar, vai fazer um voto, precisa calcular o quanto isso é sério. Não pode ser assim, fui lá e jurei sem saber. Não pode. Você tem que realmente saber. Por isso que essa expressão tão comum, né? Eu juro por Deus. Não pode. Isso é a quebra do terceiro mandamento. Então, não fale, eu juro por Deus. Não fale, não fique usando essa expressão, eu juro por Deus. Eu juro, porque normalmente, quando você diz assim, eu juro, isso está associado com o nome de Deus. Você está dizendo, eu juro, abreviando, eu juro por Deus. Então, tenha cuidado com essa situação do jurar. E nada afirmar, exceto aquilo que ele está plenamente persuadido ser a verdade. Ou seja, você não pode dizer nada diante de Deus em juramento sem que você esteja realmente consciente de que está falando a verdade. Se você tem dúvida, você diz, eu não tenho certeza se isso aconteceu. A impressão que eu tenho, ou eu acho que foi assim, ou eu vi de uma maneira não muito bem vista, mas acredito que tenha sido assim. Porque às vezes, porque talvez você diga assim, mas pastor, a coisa não é sim, sim, não é vi ou não vi? Não, nem sempre. Se fosse assim, você não precisava de testemunha. Se fosse assim, você não precisava de conselho da igreja para às vezes julgar o que está acontecendo entre as pessoas. Por quê? Porque nem sempre a coisa fica tão clara para aquelas pessoas que estão envolvidas numa determinada confusão. Nem sempre as coisas ficam tão claras quando um disse que o outro disse, que o outro falou, entende? Então você tem que jurar segundo a medida daquilo que você realmente sabe. Você não pode passar dessa medida que Deus mostrou a você do que aconteceu. Obrigando-se tão somente por aquilo que é justo e bom, e que ele acredita ser assim, e por aquilo que pode e está resolvido a cumprir. Ou seja, você tem condições de ir até o fim com aquilo que você disse? Todo juramento envolve um compromisso com aquilo que você falou. Falou, está falado. A não ser que você diga, por algum mandamento maior, que você errou, que você se equivocou, algo que está acima das suas forças. Por isso que quando você jura, você tem que ter a dimensão se você pode cumprir aquilo que você jurou. Se você está comprometido até o fim com aquilo que você jurou. Agora, existem eventos e existem circunstâncias que estão acima disso. E por isso você diz, se você jura fazer algo, por exemplo, eu juro que vou trazer a Valentina, a Hannah para a igreja e tudo, e tá. Mas se um dia, infelizmente, eu vier a faltar, se uma delas morrerem, esse juramento ele está evidentemente desfeito, porque está acima do que eu posso. Então é até aquilo que você está comprometido a fazer, mas você não pode desistir daquele compromisso por qualquer motivo. É, porém, pecado recusar prestar juramento concernente a qualquer coisa justa e boa, sendo ele exigido pela autoridade legal. Ou seja, é algo bom, é algo justo. Se você se omitir daquilo que é justo, se você se omitir com relação àquilo que é bom, você também peca. Você não pode se omitir. Você não pode dizer que não vai. Você não pode dizer que não quer. Você não pode ter essa escapada aí
pela tangente, não. Você tem que cumprir aquilo que você se determinou a fazer. Na próxima semana, irmãos, nós continuamos e eu quero saber o seguinte: alguma pergunta?